Meus irmãos e irmãs, ao longo desta semana, o Evangelho tem sido para nós um verdadeiro exame de consciência. Na terça-feira, o pecado da hipocrisia. Ontem, o pecado da ambição, cujo único interesse é servir-se a si mesmo. E hoje, o pecado da indiferença. No sistema penitencial da Igreja, no ato penitencial, nós costumamos rezar pedindo a Deus perdão em 4 situações que costumamos pecar: por pensamentos, palavras, atos e omissões. A indiferença entra aqui na 4ª opção, a omissão. O Evangelho de hoje nos mostra um homem rico que tinha à sua porta um homem pobre chamado Lázaro, pobre, mendigo, doente, que estava à sua porta, que morava diante da sua porta, ao qual ele ignorava. Chega o momento da morte, um vai para o inferno, aqui descrito como lugar de tormento, o outro vai para o céu. O que nos ensina o Evangelho de hoje? Em primeiro lugar, a indiferença cria abismos. O que significa ser indiferente? É reconhecer que o outro não é meu semelhante. Isso é uma grave ofensa, sobretudo para com Deus. Nós temos aprendido que o pecado é uma ofensa contra Deus, ainda que não intencionalmente, é uma ofensa contra Deus. Porque o que há de semelhante entre aquele homem rico e esse homem pobre chamado Lázaro? O que há de semelhante é que por baixo dos ares de riqueza e do manto da pobreza há pessoas ali. Ali está a igualdade e a dignidade. Ambos são pessoa humana, independentemente de sua condição social. Ambos são pessoa humana, criaturas de Deus, filhos de Deus. O Evangelho de hoje não condena a riqueza, mas a indiferença daquele que se tornou insensível por causa de suas riquezas. Então, a indiferença, ela ignora a semelhança. Somos irmãos, independente da classe social ou de qualquer outra diferença. Nos tempos atuais, nós salientamos demasiadamente as diferenças. E quando assim o fazemos, nós impomos limites, inclusive para a caridade. O segundo aspecto da indiferença: se o primeiro, ela cria abismos, e nós percebemos isso quando os dois ao morrerem, e aqui há uma outra semelhança, os dois morreram, morreu o rico, depois morreu Lázaro. Não importa quanto pobre ou rica uma pessoa seja, ambas têm o mesmo destino, a morte. Ambas passarão pela morte. Isso aqui nos iguala a todos. Não há nada que a morte não iguale. Mas a segunda diferença, a segunda característica da indiferença é que ela mata. Ela mata. Ela matou a consciência do rico. Ela aumentou as feridas do pobre. A indiferença mata. E o que significa ser indiferente? Fingir que o outro não existe. Fingir que o problema não existe. Viver tão concentrado em si mesmo, na obtenção de prazer, de poder. O Evangelho diz que o homem rico se banqueteava todos os dias, prejudicando a si mesmo.
a sua própria saúde, com excesso de comida e de bebida, enquanto o outro era prejudicado pela falta do que ter, de comer e de beber. Então a indiferença, ela gera a morte, e por isso também ela é grave. Assim como pecamos por pensamentos, palavras e atos, também por omissões. Não pecar não significa não fazer o mal, não somente. Significa deixar de fazer o bem quando temos condições e oportunidade de fazê-lo. Foi o que aconteceu com este rico. E tinha o pobre à sua porta diariamente, e que tinha condições de ajudá-lo. Certamente aquele rico passava diariamente por aquela porta, ao entrar e ao sair de casa, ao abrir a porta para receber seus amigos, ao fechar a porta, ao despedi-los. Portanto, vamos pedir a Deus a graça de não cair na indiferença, na insensibilidade, de ter os olhos abertos. Uma das orações eucarísticas da igreja diz que tenhamos os olhos abertos às necessidades dos nossos irmãos, a viver neste mundo não de maneira alienada, que significa viver como um alien, um alienado, significa não conseguir olhar e perceber a realidade que está à sua volta, realidade de pobreza, de miséria, de exclusão, de desigualdade. Assim como a campanha da fraternidade nos ajuda a pensar a determinado aspecto da realidade que clama por justiça, por misericórdia, por caridade, como é o caso dos moradores de rua, na campanha da fraternidade deste ano. Que o Senhor nos conceda um coração sensível a perceber: ali está meu irmão, e que dessa vida eu não vou levar nada, e eu posso ser, em vez de um tormento, um consolo para ele. Que o Senhor nos conceda esta graça, meus irmãos e irmãs, nesta quinta-feira eucarística da primeira semana da Quaresma. Que assim seja. Amém.